Entre as vantagens do concreto usinado, podemos destacar o menor número de pessoas no dia da concretagem, que por consequência temos uma maior produtividade e um controle de qualidade excelente. Preciso de contar alguns cuidados e mostrar a forma de leitura do traço. Continue assistindo esse vídeo. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos direto ao ponto para não errar entre a diferença entre o concreto usinado e o rodado na betoneira na própria obra. O concreto usinado é aquele material feito na usina fora da obra, sendo que o transporte pode ser feito pelo caminhão e o lançamento pode ser bombeado ou carregado. Diferente do concreto feito na betoneira, que nós medimos em lata e depois nós rodamos esse concreto até atingir aquela mistura ideal. Em qualquer caso, temos que ter o traço definido, já que precisa ser dosado para atingir aquela resistência que nós desejamos. A primeira lição que temos que ter em mente o que é o concreto. Eu fiz essa dinâmica aqui com a separação dos materiais para você compreender. Quando nós temos a mistura de água mais cimento, nós damos o nome de pasta. Água, cimento e areia, nós temos a argamassa. Já água, cimento, areia, brita, nós temos o concreto. E diferente, quando nós temos a mistura de cimento, areia, brita, água e aço, aí nós temos o concreto armado. Isso nós não podemos esquecer, já que são coisas totalmente diferentes. Sabe o motivo que eu estou te falando isso? Por causa do traço. Vamos ver um exemplo típico aqui para você entender como se lê o traço e também ficar de olho na hora que você for pedir esse concreto usinado. Então presta atenção aí que o primeiro item é a questão do FCK, que vai se tratar sobre a resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias. Aqui no caso do exemplo, nós estamos utilizando um FCK de 30 MPa, ou seja, essa é a resistência que nós desejamos que nosso concreto atinja. Outra questão é o slump, daqui a pouco você vai entender. Aqui se trata sobre a questão do abatimento. Aqui o abatimento que nós vamos adotar é de 90 milímetros, mais ou menos 10 milímetros, ou seja, nosso concreto após o ensaio do slump test deve ter um abatimento entre 80 e 100 milímetros. Já os materiais constituintes do nosso traço, nós vamos precisar um saco de cimento, uma lata e meia de areia, 2 latas e meias de brita, lembrando que são latas de 18 litros. Agora que você já sabe a diferença entre os concretos e interpretar o traço do concreto, vamos conversar sobre o modo que esse concreto chega lá na obra. Isso é muito importante, pessoal, já que se trata de planejamento. Primeira coisa é que o concreto usinado ele pode ser utilizado em qualquer tipo de porte de obra, desde a concretagem de uma casa de 60 metros quadrados até maiores. Só que esse pedido ele deve ser feito com antecedência. O responsável pela concretagem deve ligar com antecedência, fazer o agendamento do pedido do seu concreto, mas ele tem que ter definido algumas características, que é a questão do FCK, o volume de concreto que você vai utilizar e a questão do slump. Caso você não tenha definido o FCK e o slump, você pode pedir o auxílio de algum engenheiro, de algum responsável lá na usina da fabricação desse concreto. Sempre optar por empresas que estão certificadas pela ABNT, que o traço e o modo de elaborar o concreto estão dentro das normas. Imagine você confiar naquela resistência que a empresa diz e na verdade está bem abaixo aquela resistência. Ou seja, você está pagando um produto muito maior para ter uma qualidade inferior. Então presta atenção nisso, sempre certificado pela ABNT para você não correr o risco. Pessoal, essa próxima dica aqui ela vai te ajudar muito no seu planejamento, que é a questão de deixar bem claro na hora que você ligar, fazer a solicitação do seu concreto usinado, que é a questão do horário que você precisa daquele caminhão, já que o caminhão ele não pode ficar parado, como que contém concreto, o concreto entra no processo de cura, ou seja, ele vai começar a endurecer, e caso ele comece a endurecer, ele está totalmente fora do padrão que você precisa. Para isso, o concreto chegou na obra, é hora de fazer o slump test. Lembra que eu te falei lá atrás? Que é um ensaio que nós pegamos uma amostra daquele concreto do caminhão, nós utilizamos um cone e vamos preenchendo por etapas até o topo do tronco do cone. Esse ensaio tem norma, eu vou deixar passando aqui na tela para você a norma atualizada para você conferir, e caso você queira um vídeo futuro falando sobre o slump test, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente não pode fazer um vídeo explicando o passo a passo de como realizar esse tipo de ensaio. Uma vez que nós preenchemos as 3 camadas como manda o ensaio, nós fazemos a remoção desse tronco de cone e o concreto acaba se deformando por causa da sua consistência. Então ali nós vamos medir a diferença entre a base superior do tronco de cone com o concreto. Esse valor deve estar dentro daquele intervalo que nós definimos, lembra? No exemplo, nós utilizamos um slump de 90, mais ou menos 10.
Caso esteja fora do padrão, esse slump test é sinal que o seu concreto já começou a endurecer. Dispense o caminhão sem pena e solicite que a empresa ela troque, já que não vai ter nenhum tipo de custo, já que você pediu aquele material com aquelas características. Então explique para a empresa que você solicitou aquele determinado traço, porém aquele concreto que o caminhão contém está totalmente fora do padrão da sua obra. Então preste atenção na hora que você receber esse material, apenas assine aquela nota fiscal após verificar o slump test. Caso o concreto seja bombeado com a utilização da bomba da própria empresa, pode ter algum tipo de adicional aqui no custo desse concreto. Então pode ter uma variação nesse preço final. Então sempre ligue na empresa, forneça aqueles dados iniciais que eu te falei, FCK, volume, slump, também já tem especificado o horário que você precisa daquele caminhão na porta da sua obra. Concreto passou no slump test? Faça a moldagem dos corpos de prova, já que são amostras do seu concreto, e imediatamente faça o lançamento. Aqui também você pode especificar lá na empresa a questão do tipo de brita que você vai ter. Isso pode atrapalhar na consistência do seu concreto e também na questão do bombeamento, que pode ficar muito mais difícil. Então tem que prestar atenção no tipo de brita que você vai utilizar. Se é uma brita com numeração 0, se é uma brita com numeração 1, que isso vai influenciar muito na questão do bombeamento do seu concreto usinado. Esse lançamento deve ser feito junto com adensamento. O que é adensamento, Pedro? Não sei. O adensamento seria você vibrar aquele concreto. O mais popular que nós utilizamos aqui para fazer a vibração desse concreto é utilizar algum tipo de mangote, que é uma máquina onde nós vamos ter uma agulha que nós temos que entrar no concreto de forma vertical e sem encostar nas armaduras. Ali vai ajudar o concreto a preencher todos os vazios e eliminar aquele ar presente. Então o adensamento serve justamente para isso, para evitar aquelas bicheiras horríveis no seu concreto. Concretagem terminou, faça uma boa cura desse concreto para não ter fissuras. Dependendo do profissional, ele pode exigir que essa cura seja feita molhar aquela região pelo menos 3 vezes ao dia durante uma semana ou mais. Dessa forma, o concreto usinado, diferente do concreto rodado lá na obra, ele muda apenas a questão de fabricação e alguns detalhes do lançamento, e as etapas seguintes deverão ser a mesma na questão da concretagem. E uma coisa que você não pode se esquecer é, se o concreto ele for especial ou com a utilização de aditivo, você deve comunicar para a empresa qual que é o aditivo ou plastificante que você quer que aquele concreto desempenhe, para eles fazerem a dosagem do seu concreto antes de chegar na sua obra. Então essa é uma sequência resumida do concreto usinado. Caso você queira um vídeo específico, deixe aqui nos comentários que nós podemos entrar muito mais em detalhes. E eu faço convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho. O pessoal está assistindo os vídeos e não está ativando o sininho, então você acaba perdendo todo esse material exclusivo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos lá no WhatsApp, principalmente aqueles amigos que estão na fase de construir, que vai ajudar muito. E não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.